ok? Só se for número, que aí realmente... Aí vai ter a margem de erro de 100%, não é de 50%, né? Enfim, a técnica de banho de parafina, a gente sabe que é a técnica de mergulho, que ele aí colocou, você, ou de pincelamento, se ele tivesse colocado, você tem que fazer 1 centímetro de camada no local. Então, 1 centímetro. Então, onde tem 1 centímetro aí, está aí na letra B. E se eu tivesse que marcar essa questão, vamos ver lá pela temperatura. 52, 53, 51, né, a 54,50. Geralmente ele fala 51,7, 51,8, né? A 54,2, eu acho que é isso. A gente sempre fala de 52 a 54, que é a temperatura terapêutica da parafina. Né? Se eu tivesse que marcar essa questão, se eu soubesse a temperatura, ficava mais fácil. E, geralmente mergulha de 7 a 10 vezes. Então, a resposta aí é a letra B. Na aplicação do infravermelho luminoso, para que se proceda à máxima absorção, o aplicador em relação ao tecido, em quantos graus? Sempre quando a gente vai, a gente tem que lembrar da lei de Lambert, ou lei do cosseno, sempre a 90 graus. Se eu tivesse que marcar aí, e eu não soubesse, eu deixaria os 2 menores e os 2 maiores, marcaria do meio, 90 graus. Claro, não é assim que a gente tem que marcar a questão, mas essa daí, ó como é que funcionou. Na dúvida, enfim, olha essa daqui também, sem eu saber as 2 de baixo e as 2 mais altas, as 2 mais baixas e as 2 mais altas, eu marcaria 11, e é 11 aí, é 11,06. Isso aí é o comprimento de ondas ondas curtas. É 11,06. Então, é importante saber número e pode vir a cair, então vamos estudar. Das situações abaixo que apresentam melhor resultados com a crioterapia. Então, crioterapia eu já sei que vai diminuir o fluxo de sangue. Eu quero diminuir o fluxo de sangue em escara, que seria as úlceras de pressão, que a escara é a presença de tecido morto dentro da úlcera. Né? Então, nas úlceras de pressão, que aqui ele colocou como escara, você quer diminuir o fluxo sanguíneo? Não, você quer aumentar o fluxo sanguíneo para acelerar o processo de cura. Então, estaria errado. No diabético, você quer botar... Se o diabético controlado, você até poderia usar. Mas o diabético, né, descontrolado, em que você já tem uma diminuição do fluxo sanguíneo na periferia, no órgão mais periférico que é a pele, aí mesmo estaria contraindicado. Então, diabético, escara, fenômeno de Renault, contraindicação absoluta que a gente viu anteriormente. O cara está dizendo para você que tem alergia ao frio, como é que você vai botar? Pô, já disse que tem alergia? Não vai ser essa a resposta de jeito nenhum, né? Não existe nenhum recurso físico que a gente vai provocar um dano para poder fazer aquilo. Né? Os efeitos colaterais do remédio que as pessoas falam. Né? A gente sempre fala assim, se o benefício é maior do que o risco, aqui está dizendo que vai fazer uma alergia, vai provocar um risco, né? Vai causar um dano no paciente, então não usaria. Mesmo que eu tivesse dúvida, não soubesse o que era Renault, não soubesse o que era escara, enfim, deu um branco na minha cabeça, mas eu sei que todo mundo, você chega em qualquer setor de fisioterapia, está lá escrito, está lá o fisioterapeuta num paciente com AVC, né, com hemiparético, né, ou hemiplégico, está lá ele botando o quê? Gelo na espasticidade. Claro que não foi numa fase inicial, né, num quadro ainda de flutuação ainda do tônus. Né? A gente usa na hipertonia, na espasticidade no tônus aumentado. Então, a indicação aí é espasticidade. No tratamento de artrite reumatoide, durante o estágio agudo, falou que é agudo, ele quer que eu contraindique o quê? Calor. Então, tem calor aí? Tem calor. E qual é o recurso contraindicado? É sempre o vilão, é ondas curtas, aí é o calor profundo. Mesmo que eu ficasse na dúvida, o que mais eu faço para artrite reumatoide é a hidroterapia. Mesmo que eu ficasse na dúvida, exercícios isométricos, exercício passivo, é o que é indicado, né, em alguma literatura em fase inflamatória aguda, e eu ficaria aí com crioterapia e calor profundo. O que mais eu faço numa fase inflamatória aguda é usar gelo, né? Então, aí, a contraindicação é calor profundo. E a indicação mais em artrite reumatoide, principalmente em mão reumatoide, é parafina, como a gente já viu. Um dos efeitos terapêuticos do calor é o alívio da dor. Entretanto, esta modalidade de tratamento não deve ser aplicada em músculo do tipo... Então, vamos lá. O músculo, para receber calor, ele tem que estar no processo inflamatório crônico. Ele não disse que houve lesão muscular. Então, vamos para as respostas. Músculo forte. Músculo forte. O músculo forte, o fisioterapeuta trabalha com alguma coisa forte? Ele pode até, depois de um tempo de reabilitação funcional, o paciente está forte, melhorar mais a massa e a força.
Mas, geralmente, quando o paciente está forte, está normal, quem trabalha até o professor de educação física não somos nós. Mas a gente entra dentro deles e eles também entram na nossa prescrição, né? Eles acabam tendo o atleta o tempo todo lesionado e acabam reabilitando nós. E eles fazendo um protocolo progressivo de exercícios também dentro da nossa área. Mas, poxa, eu não trato de forte. Não pode ser essa resposta que deve ser minha. Intenso, tenso. Então, se o músculo tiver com uma tensão aumentada, eu vou botar calor para quê? Para diminuir o tônus. Ele diz aqui, não deve ser aplicado no músculo, aí, no caso, deveria ser aplicado o calor. E músculo fraco, o músculo está fraco, eu vou botar calor, pelo contrário, eu deveria aumentar o tônus desse músculo. Se eu botar calor, eu vou diminuir o tônus. Então, aqui, e retrações e contratura, o que mais eu faço é calor. Qualquer encurtamento de tecido mole. Mesmo que eu tivesse em dúvida, um encurtamento menor e um encurtamento maior, que seria uma contratura, não uma contratura irreversível, que aí também estava, fisioterapia não ia adiantar, mas em retrações e contratura, o que acontece com retrações e contratura? Um inibe o outro, um anula o outro. Inibe não, perdão, um anula o outro. Então, não marcaria nenhum desses dois. Ficaria com fracos. Não devo aplicar, porque intenso eu aplico. Em forte não tem nada a ver com a história. E retrações e contratura, um anula o outro, eu ficaria aí com fracos. Viu como é que é fácil? É só vocês terem um pouquinho de paciência e pensar para poder marcar a questão correta. No tratamento de esclerose múltipla, qual a técnica que vai exacerbar? Aí, olha só, é uma coisa específica. O que mais exacerba, que desencadeia as crises, né, é o calor. Então, é uma coisa que teria que saber. Mesmo se eu não soubesse, o que vai exacerbar? Eu ia pensar em alongamento e movimento resistido, porque sempre que está contraindicado em qualquer fase, principalmente de pior, seria isso. Só que ele botou calor e tenso. O que mais eu uso tenso até em câncer, não no local do câncer, mas fora do local, em 2 sítios diferentes do organismo, para inibidor, porque eu vou liberar opiáceos endógenos lá em cima, né, no sistema nervoso central. Então, eu uso tenso até em câncer. Como é que eu não vou usar em uma esclerose múltipla? Provavelmente deve usar. Pode usar, né? Aqui a contraindicação é o calor. Essa é uma questão mais assim, realmente tem que saber, é específica de neuro e tem que saber. Agora aqui, é número, né? Vamos ver se vai dar certo o que eu falei para vocês. Eu vou pegar os dois mais altos. Os dois mais altos é 30 e 40. E o mais baixo, porque aqui não tem os dois mais baixos, que só... Ah, não, tem sim, os dois mais baixos lá em cima. Seria 15 e 25. Eu ia ficar com a letra B, que é 27,33 e 11 metros. É essa a resposta. Uma grande parte das pessoas, como eu falei, tem mania de marcar uma e botar dois valores acima e 2 valores abaixo. Isso qualquer pessoa em qualquer área, ou qualquer pessoa fazendo alguma coisa. Existe essa tendência do ser humano. Então, aí a resposta também teria que saber. Como eu não sei, eu chutei dessa forma, mas depois vão errar e vão dizer que Cristina, do CPCOM, que disse que era para fazer isso.